Oi pessoal, meu nome é doutora Fernanda, eu sou clínica médica e nefrologista, faço parte da equipe da hemodiálise aqui do Hospital Albert Sabin de Atibaia e vim aqui conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o Dia Mundial do Rim. Esse dia é uma data muito importante, ele foi criado em 2006 pela Sociedade Internacional de Nefrologia com o intuito de prevenir as doenças renais, focar bem com a população em relação aos tratamentos, a importância da prevenção, a importância do diagnóstico precoce. E a nossa Sociedade Brasileira de Nefrologia, desde então, nos ajuda com a organização desse dia em todo o território nacional desde 2006. A Sociedade Brasileira de Nefrologia ela tem um importante papel desde 2006 no desenvolvimento desse dia, reconhecida inclusive internacionalmente, e a gente fica muito feliz todos os anos com a nossa participação na ajuda com o paciente. Só para vocês terem uma ideia, todos os anos a Sociedade Internacional de Nefrologia ela acaba modificando o tema principal do Dia Internacional do Rim. E esse ano o enfoque deles é justamente na prevenção da doença renal e na educação do paciente, da comunidade, dos familiares, da rede de apoio, dos profissionais da saúde e também dos gestores, né? Se a gente for pensar, o impacto financeiro da doença renal crônica para os gastos públicos é bastante grande. A doença renal crônica é uma doença de alta prevalência, de alta incidência. A principal doença que leva à insuficiência renal crônica no Brasil e no mundo ainda é o diabetes, né? Mais de 60% da população com doença renal crônica é composta por diabéticos. E em segundo lugar vem a hipertensão. Então, a gente tem assim, a incidência da doença renal crônica, geralmente ela afeta uma pessoa a cada 10, o que é uma incidência bastante alta. Mais ou menos hoje a gente tem 140 mil pessoas no Brasil em hemodiálise. Isso, para quem não conhece, a hemodiálise é o estágio final da doença renal crônica, quando os rins já não têm funcionamento quase nenhum e a pessoa precisa de uma substituição da função renal, tá? Por definição, a gente está falando tanto de doença renal crônica, mas qual a definição da doença renal crônica e como que a gente previne, como que a gente diagnostica? A doença renal crônica, ela é definida por uma lesão renal persistente, permanente, por mais que 3 meses, e geralmente exames simples, que até o clínico geral ou outras especialidades, né, outros médicos que não nefrologistas, eles podem pedir na rotina do paciente. Quais são esses exames? Principalmente a creatinina, que é dosada no sangue do paciente, e a urina de 24 horas com a microalbuminúria ou a proteinúria positivas. E quando a gente não tem essa urina de 24 horas disponível, a urina 1, que é o exame mais simples urinário, também consegue fazer diagnóstico de doença renal, né? A gente tem a facilidade desses exames eles serem disponíveis tanto para os pacientes de convênio quanto para a rede pública, mas a gente ainda tem muita dificuldade com a informação da população e o acesso da população a esses exames, né? Seja por desconhecimento da existência, seja por dificuldade de chegar mesmo à unidade de tratamento diagnóstico. E é muito importante para o nefrologista, sempre que ele recebe o paciente no consultório, investigar outras causas de doença renal, além do diabetes e da hipertensão. A gente tem uma grande gama de doenças, né, que acometem o rim. Entre elas, a doença renal policística, que é uma doença genética, infecção do trato urinário, a nefrolitíase, que são os cálculos renais bastante dolorosos, né, e muito comuns também na população. E a gente tem que lembrar também que a doença renal é uma doença silenciosa. O paciente ele só vai ter sintomas de inchaço, de um cansaço, de uma falta de disposição, quando a doença renal já está em estágio avançado e é muito comum que esteja na fase final da doença já. Então, por ser uma doença silenciosa, é muito importante a prevenção com esses exames que eu conversei com vocês logo no comecinho do vídeo.
E por tudo isso que a gente conversou, eu gostaria de deixar o ambulatório de nefrologia daqui do Hospital Albert Sabin à disposição da comunidade. A hemodiálise também está aqui para a gente tirar suas dúvidas, conversar com os familiares. É muito importante que a gente faça o rastreio precoce da doença renal para que você consiga ter um bom tratamento e um bom desfecho. O desfecho ele é sempre dependente da caminhada, né, do tratamento. Então, se você tem uma boa adequação medicamentosa, se você tem um médico que você tem um apreço, você confia bastante, né, junto com você na caminhada, isso sempre é muito importante. Eu deixo aqui meu agradecimento e esperamos a todos. Muito obrigada!